Fala pessoal, professor Marcos na área novamente. Hoje nós vamos corrigir a atividade 2 da semana 11 de 29 do 6 a 3 do 7. Grandezas proporcionais e não proporcionais. Este primeiro exercício fala assim, olhando a escala de temperaturas, determine se as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit são proporcionais, ok? Ele dá essa escalinha para vocês aqui e nós vamos saber se ela é ou não. No caso das escalas aqui, elas não são proporcionais, ok? Elas têm valores diferentes aí e tem fórmulas diferentes para você fazer esse cálculo. Isso aí vocês vão aprender um pouquinho mais à frente, lá em física, no ensino médio, mas as escalas elas não são proporcionais, ok? O exercício 2 fala o seguinte: classifique as grandezas apresentadas nas situações a seguir em proporcionais e não proporcionais. Então vamos lá, a medida do lado de um hexágono são proporcionais. A quantidade de cestas convertidas em determinado tempo não são proporcionais. Por quê? Porque se em 10 minutos você fez 50 cestas, não significa que em 20 minutos você vai fazer 100. Isso não tem como você saber. Então, ela é não proporcional. A temperatura na hora do jogo e seu horário também não. Você não tem como saber a temperatura que vai ser em determinado horário do jogo. Isso pode variar, pode vir uma frente fria, pode acontecer de chover e mudar a temperatura, então também não é proporcional. Tá? E a distância percorrida de um automóvel pelo aquilo que ele gastou de gasolina, isso é proporcional. Porque quanto mais ele andar, mais gasolina ele vai gastar. Ou quanto menos ele andar, menos ele vai gastar. Então ficou proporcional, não proporcional e proporcional. Essas são as respostas. Então vamos ao exercício 3, que fala assim, uma livraria decidiu fazer uma liquidação com alguns livros. Ao chegar lá, é possível ler o anúncio: 2 livros por 19, 5 livros por 38. Ele quer saber o seguinte: os preços são proporcionais ao número de livros comprados? Justifique a sua resposta. Nesse caso aqui, ela não é proporcional. Por quê? Se 2 livros eu gasto R$19, se fosse proporcional, seriam 4 livros por R$38. E não 5 livros por 38. Então, nesse exercício, a resposta é não proporcionais, né? Por quê? Porque o correto, para ser proporcional, ele teria que ser 2 livros por R$19, 4 livros por 38. Essa seria a sua resposta. Correto? O exercício 4 fala assim, Maurício foi à quitanda e viu que 3 alcachofras custavam R$11,70 e decidiu comprar 8. Quanto ele pagou no total? Primeira coisa aqui, eu tenho que saber se ela é proporcional, é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nesse caso, se ele pagou 3 a R$11,70, se ele comprar 8, ele vai pagar mais. Ou seja, ele comprou mais, gastou mais. Então aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então nós vamos multiplicar em x ou em cruz. Vamos lá a resolução. Já montei aqui. Então, 3 alcachofras, R$11,70. 8 alcachofras, x, certo? Então eu sei, se eu comprei mais alcachofras, eu vou gastar mais dinheiro. As 2 setinhas estão para cima, então ela é uma grandeza diretamente proporcional, conhecido como GDP, ok? Se é diretamente proporcional, eu multiplico em cruz, certo? Vou cair numa equação do primeiro grau. 3 vezes x, 3x, que é igual a 8 vezes 11,70, certo? Então vamos lá. Fazendo essa continha aqui, 3x é igual 8 vezes
11,70, eu vou chegar a 93,60. Eu quero saber o valor do x. Isolei o x, 93,60. O 3 que estava multiplicando passa para cá dividindo. E aí eu vou chegar no resultado que eu desejo, ok? Então, fazendo essa continha aí, o resultado que eu cheguei é R$ 31,20. Então, o valor de 8 alcachofras é R$ 31,20. Vamos ao exercício 5, que ele fala o seguinte, ó, observe o gráfico, analise o que está no gráfico, né, e responda. Qual o preço pago por 5,5 kg de café? Sendo proporcional à quantidade de quilos com o preço. Ou seja, já é uma grandeza diretamente proporcional. Se aumentar o preço, né, se aumentar a quantidade, aumenta o preço. Se diminuir a quantidade, diminui o preço. Então, já fica mais claro de nós entendermos essa relação. E sempre que eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, eu tenho um gráfico parecido com esse. Tá? Então, sempre que vocês olharem um gráfico dessa forma, vocês vão saber que é uma grandeza diretamente proporcional. Vamos à resolução. Então, montei a minha regrinha de 3. Então, café e preço. Então, 2 quilos corresponde a 58,16. 5,5 kg corresponde a x. Eu já sei que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou multiplicar em cruz. Certo? Se eu vou multiplicar em cruz, vamos lá. 2 vezes x, 2x, que é igual a 58,16 vezes 5,5. Ok? Se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar em 319,88. Mas eu quero saber o valor de 2x? Não, eu quero saber o valor de 1x. Então, x é igual a 319,88 dividido por 2, correto? Eu fazendo essa continha aí, vou chegar no meu resultado de 159,94. Para, Fred! Ô Fred, Vou fazer uma bola de meia, cada vez que você começar com essa latição, eu vou tacar na tua cabeça. Faz mesmo, mãe. o exercício 6 fala assim, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Ou seja, uma aumenta, a outra aumenta, na mesma proporção. Ou, quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Responda se é verdadeiro ou falso. Essa aí é verdadeiro. Então, sempre que ela for diretamente proporcional, ela vai variar na mesma direção e na mesma razão. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. O exercício 7 fala o seguinte: duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Responda se é verdadeiro ou falso. Então, a resposta é verdadeira, porque quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. O exercício 8 fala o seguinte: Caio encheu o tanque do seu carro com 40 litros de combustível. Ele sabe que para cada litro de combustível ele roda 8 km. Quantos litros ele vai rodar se utilizar 30 litros do combustível? Então, primeira coisa que eu tenho que saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Tá? Então aqui, quanto mais ele roda, mais ele vai gastar, correto? Então, se é diretamente proporcional, eu tenho que multiplicar em cruz. Então vamos montar aí a regrinha de 3 para poder chegar no meu resultado. Vamos lá. Então vou montar minha regrinha de 3 aqui, ó. Então, a cada 1 litro de combustível, ele roda
8 km. Se ele rodar 30 litros, quantos quilômetros ele vai rodar com 30 litros de combustível? Se eu sei que é uma grandeza diretamente proporcional, multiplico em cruz. E aí, 1 vezes x é igual a x. E 8 vezes 30. Eu fazendo essa continha aqui, 8 vezes 3, 24. Ou seja, para cada litro ele rodava 8. Com 30 litros ele vai rodar 240 quilômetros. Essa é a nossa resposta. Então vamos lá. Ó. O exercício 9 fala assim. Ó. Uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos. 4 impressoras iguais a essa imprimirão na mesma quantidade de folhas em quanto tempo? O que eu tenho que saber? Se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Se uma impressora imprime 100 páginas em 20 minutos, 4 impressoras vai ter o quê? Tempo maior ou tempo menor? Vai ser um tempo menor. Então, ou seja, eu aumentei a quantidade de impressoras, né? Diminuí o meu tempo. Então, aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos montar para poder fazer o cálculo aqui e chegar no resultado. Então, aqui, ó, montei. Vamos montar, na verdade, aqui essa regrinha de 3, tá? Então, eu tenho uma impressora, eu gasto 20 minutos. E aí ele está falando o seguinte, se eu tiver 4 impressoras, qual é o tempo que eu vou ter? Então, como eu falei para vocês, primeira coisa é saber se ela é diretamente ou inversamente. Então, ó, aumentei a quantidade de impressoras, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai diminuir, eu vou fazer a mesma quantidade em menor tempo. Ok? Por isso que é importante vocês prestarem atenção na resolução do exercício. Então, neste caso aqui, eu não vou multiplicar em cruz, eu vou multiplicar em linha, certo? Eu multiplicando em linha vai ser 4 vezes x, 4x. 1 vezes 20, que é igual a 20. E aí, cheguei numa regrinha, numa equação de primeiro grau, certo? Agora, isolo x, 20 dividido por 4, x é igual a 5. 5 o quê? 5 minutos. Então, uma impressora, eu gasto 20 minutos para imprimir 100 folhas. 4 impressoras, para imprimir as mesmas 100 folhas, eu vou gastar 5 minutos. Esse é o resultado do nosso exercício. O exercício 10 fala assim, baseado nas questões 8 e 9, podemos dizer que elas são. Então, a questão número 8 era aquela do veículo, que 1 litro ele rodava 8 km, 30 litros ele rodava 240, então ele é diretamente proporcional. O exercício 9 são os exercícios que é o exercício da impressora. Uma impressora gasta 20 minutos. 4 impressoras, para produzir a mesma quantidade de cópias, vai gastar 5 minutos. Então ela é inversamente proporcional. Então a resposta aqui da 10 é: a 8 é diretamente proporcional e a 9 é inversamente proporcional.